Quer dizer que agora nós temos outra tentativa do governo em tributar os mais ricos, pois a MP 1171, que pretendia fazer exatamente isso, felizmente acabou expirando, o que levou os políticos interessados em botar a mão no seu dinheiro a precisar ter novas ideias para poder continuar pegando o dinheiro de todo mundo. E dessa vez a ideia da equipe econômica é tributar os chamados fundos exclusivos. Porém, neste vídeo, vou mostrar por que essa ideia de taxar os ricos não funciona e por que isso não vai impedir os políticos de seguirem tentando e insistindo no erro. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois aqui temos uma casa de análise e uma empresa dedicada a fornecer uma visão de 360 graus, abordando todos os aspectos das suas finanças. Por isso, se você tem interesse em conteúdos como economia, planejamento tributário, bolsas de valores, criptomoedas e muito mais, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like aí no vídeo e assiste ele até o final para pegar todo o nosso conteúdo. E essa história de mais impostos nos ricos não é uma coisa que está vindo desde agora. Na verdade, logo no começo de maio, foi solta a famigerada MP 1171, que pretendia aumentar e muito o imposto de renda para quem investia fora do Brasil. Isso englobava tanto quem utilizava-se de estruturas offshore, como empresas e até trusts, mas também quem tinha dinheiro na pessoa física. E, felizmente, essa medida provisória de caráter muito deletério acabou tendo seu prazo de validade expirado, visto que ninguém votou ela. Mas, como eu vivo falando aqui nesse canal, o Estado é um animal faminto por devorar o seu dinheiro. Então, era mera questão de tempo até que políticos viessem com outra ideia sobre como tirar mais dinheiro da população. E essa nova ideia veio na semana passada, em relação ao momento em que eu estou gravando esse vídeo, e mesmo com a MP 1171 tendo expirado, os políticos que estão sempre afoitos e aguerridos para tentar tomar dinheiro da população, eles rapidamente voltaram com outras ideias, pois agora foi sugerido o chamado Projeto de Lei 4173, e esse projeto de lei 4173 tem basicamente o mesmo texto da MP 1171, só que, na minha opinião, ele é ainda pior, pois, além de fechar algumas das brechas que tinham no texto da MP 1171, ele ainda vem para abarcar a parte das criptomoedas e passa a considerar elas como sendo ativos financeiros fora do país. Mas as notícias ruins não param por aí, pois outra medida arrecadatória planejada pela equipe econômica trata-se da tributação dos chamados fundos exclusivos, que é um tipo de veículo de investimento mais específico que difere dos fundos tradicionais que existem em bolsa de valores e que qualquer pessoa pode ir numa corretora e comprar uma cota. Esse fundo exclusivo é um fundo que tem apenas um único cotista e que conta com algumas vantagens tributárias. Só que a exigência para criar um fundo desses é ter um patrimônio mínimo de 10 milhões de reais, o que significa que acabou que ia ser um alvo muito fácil para os políticos que estão famintos por tributar mais para poder ter mais dinheiro. Lembrando que 2024 é um ano eleitoral e muitos políticos já devem estar pensando em como vão fazer para ter dinheiro para poder bancar suas campanhas e tentar conseguir votos. Nesse vídeo daqui, eu não vou comentar as minúcias sobre cada uma dessas leis, nem seus detalhes, etc. E eu não vou comentá-las por dois motivos. Primeiro, porque o trâmite legislativo é longo e é passível de ter várias alterações no texto até sua aprovação final, e é que vai acontecer essa aprovação. Pois temos que lembrar que os maravilhosos políticos brasileiros também se utilizam desse tipo de estruturas offshore e fundos exclusivos. Então aí nós temos um interesse político claro em não aprovar isso. Se esse interesse vai prevalecer ou não no final das contas, aí eu não sei. E honestamente, eu não me importo tanto, pois, como diria o grande Nassim Taleb, nós não podemos controlar os eventos aleatórios, mas podemos sim controlar a nossa exposição aos eventos. E o segundo motivo pelo qual eu não pretendo comentar em detalhes as novas regras tributárias é porque é possível que, mesmo que aprovadas, elas venham com algumas brechas colocadas lá de propósito para permitir que pessoas ricas continuem sem pagar os impostos. Pessoas ricas dessas, que eu preciso lembrar para você, têm uma boa capacidade de fazer lobby
ou até de pagar propina para poder mudar a lei para ser uma coisa mais favorável a eles. De fato, a própria MP 1171 tinha algumas brechas que poderiam, na prática, permitir que a elisão fiscal continuasse acontecendo. Brechas essas que eu prefiro não comentar num vídeo público como esse, porque vai que algum legislador ouve falar disso e decide fechar essa brecha. Eu quero continuar tendo a minha possibilidade de defesa e por isso vou manter isso mais oculto, mas caso vocês desejem saber mais detalhes, bem como contar com uma assessoria melhor para a sua carteira, pode nos enviar um e-mail através do link que estará aqui na descrição. Meu real intuito por trás de fazer esse vídeo é falar do espírito, da motivação que está por trás dos agentes políticos propondo tais mudanças. E a motivação é clara, é aumentar a arrecadação a todo custo. E dado que temos um governo com déficits cada vez maiores, com políticos querendo gastar cada vez mais, é óbvio que isso vai se refletir em novos aumentos de impostos. O que significa que, se você que está me assistindo agora tem uma renda e um patrimônio um pouco acima da média brasileira, e olha que isso não é tão difícil, você é um alvo. Nesse exato momento, existem vários políticos em níveis diferentes do Estado, pensando em como eles vão criar novas leis para poder, no final das contas, botar mais a mão na tua carteira e pegar mais do seu dinheiro. Essa é a realidade inegável, mas nesse vídeo daqui eu quero trazer um ar de esperança e mostrar que vocês têm sim como se defender contra essas medidas. E a melhor forma de se defender contra as patas sujas do Estado é fazer o que eu já mostro em vários vídeos aqui no canal, que é internacionalizar capital, para utilizar-se da teoria das bandeiras para poder espalhar partes da sua vida ao redor do mundo, de maneira a diminuir a influência que um governo de um país em específico tem sobre sua vida como um todo. Para mais detalhes sobre essa teoria das bandeiras, podem consultar este vídeo que eu irei deixar aqui no izinho. Só que além de falar das mudanças que estão acontecendo, eu também preciso falar por que isso não vai dar certo no final das contas. O resumo de por que essa história de cobrar mais imposto em cima das pessoas mais ricas não funciona é porque essas são as pessoas com a maior capacidade de se proteger contra impostos, através de, por exemplo, utilizar as dicas que eu passo aqui nesse canal. A grande verdade é que imposto incide em cima da sua incapacidade de evitar pagar imposto. Então as pessoas mais ricas têm acesso a várias ferramentas como advogados tributaristas, contadores ou até de ir embora do país para poder fugir desses impostos. Afinal de contas, impostos são basicamente um preço que países cobram. E dado que nós temos uma competição de centenas de países ao redor do mundo, quando um lugar em específico aumenta impostos, ele cria um incentivo a mais para que as pessoas se mudem de local. E vocês não precisam nem sequer entender de teoria econômica ou confiar no que eu digo para saber que isso é verdade. Basta olhar a história. E neste vídeo eu vou trazer 3 exemplos de quando impostos nos ricos não funcionaram. E esses exemplos são o caso da Noruega, da França e da Argentina. Pois como vocês podem ver nessas matérias aí, tanto Noruega, quanto França, quanto Argentina foram países que tentaram implementar impostos de patrimônio, ou seja, acima de um determinado nível de patrimônio, as pessoas tinham que pagar um imposto. O que é uma coisa ridícula, pois se você já taxou o consumo, já taxou a renda, e o indivíduo, mesmo com tudo isso, conseguiu juntar um patrimônio, cobrar um novo imposto, na prática é bitributação. Mas enfim, desde quando coerência legislativa foi argumento para estatista? E aí que vem a parte engraçada. Se nem em países desenvolvidos, como França e Noruega, impostos sobre os mais ricos funcionaram, não tem motivo nenhum para acreditar que isso iria funcionar no Brasil. E de fato, nós já temos até uma notícia que saiu e que vocês veem aí na tela, de que esses fundos exclusivos que seriam afetados por essa nova tributação já tomaram um saque de mais de 71 bilhões de reais neste ano. Então, parabéns! A lei nem sequer passou e o mero fato dela ser discutida já está fazendo o pessoal sacar. Então, se eventualmente ela vier à tona, muito provavelmente a arrecadação vai vir muito menor do que o previsto. E isso que nesse vídeo aqui eu estou falando somente de formas legalizadas de não pagar esses impostos, como elisão fiscal, como ir embora do país, como empresas offshore e etc. E eu não vou nem entrar na parte não tão legalizada assim, mas que, convenhamos, é o que vai acontecer na prática. Então, em resumo,
taxar mais ricos não funciona. E qualquer ajuste de contas públicas dos governos deveria ser feita via cortes de gastos e não via aumento de impostos. E toda essa situação me faz me lembrar muito da chamada curva de Laffer. Esse é um conceito da ciência econômica que fala basicamente que se um governo cobra 0% de imposto, então sua arrecadação total vai ser de zero. Só que se um governo cobrar 100% de imposto, sua arrecadação também vai ser zero. Por quê? Se você soubesse por fato que você vai trabalhar, receber seu salário e aí o governo ia chegar e tomar tudo, por que você iria se preocupar em trabalhar em primeiro lugar? Então, quando um governo cobra 100% de imposto, primeiro, as pessoas se rebelam e só negam o imposto, as pessoas não trabalham, não produzem, com isso não tem o que ser tributado, ou acabam se utilizando de várias formas diferentes e, no final das contas, fazem com que o governo não arrecade dinheiro. Então, dado que a arrecadação é zero no 0% de imposto e também é zero no 100% de imposto, necessariamente existe algum ponto entre esses dois valores no qual a arrecadação é máxima. E ao passar desse ponto ótimo, a arrecadação começa a cair conforme se aumenta o número de impostos. E ver essas medidas agora acontecendo ao vivo me faz pensar que muito provavelmente esse ponto no Brasil já foi ultrapassado. E a partir daqui, em termos de receita tributária, é só para trás. E por isso, se você deseja saber novas formas de como se defender contra as garras do Estado, pode nos contactar na Climb através do e-mail que eu deixaria aqui na descrição do vídeo, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.